Olá, bom dia! Hoje já é quinta-feira, é isso mesmo, dia 27. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta, hein? Sábado e domingo não tem. Sábado e domingo é dia de folga. Mas de segunda a sexta estamos aqui pontualmente 7 horas e 1 minuto, 7 horas e 2 minutos, mas 7 horas, né? Estamos aqui para a gente poder conversar sobre saúde. É sempre um prazer, né, fazer o Today aqui com vocês, né? E gostaria de cumprimentar as pessoas que já estão entrando por aqui. Deixa eu ver quem está aqui conosco já. A Marli já entrou, a Emília também. Sejam bem-vindos. A Cleide Mari, a Lúcia Souza. Tem, quem mais está aqui? Ó? Leda Serafim também. A Dijane entrou. A Rosa também está conosco. Cleonice também. Deixa eu ver quem mais aqui. Geusa Pacheco. A Nazaré também. Zena Santana. Ledinha. Legal. Vanildo Soares. A Sueli Schmitz. Luciana Souza. Rose. Karen Grossman. Opa, Karen está por aqui também. Rosângela Pereira, a B. Helena, o Jay, a Fátima, legal. O Wellington Barbosa, a Dulcineia Tobias, legal pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? É um prazer poder falar com todos vocês, ok? Bom, hoje eu não vou compartilhar nenhuma mensagem aqui sobre, né, o corona. Não vou falar nada sobre corona. Hoje eu vou falar sobre, né, a Laura. Vocês conhecem a Laura? Não conhece a Laura? Não? A Laura é o furacão que chegou nos Estados Unidos, né? Chegou na Louisiana com ventos com mais de 200 quilômetros por hora. Essa é a época de temporada de furacões nos Estados Unidos. É o período do verão deles e o oceano fica com as temperaturas bem elevadas, né, o que favorece a formação desses furacões, né? E esse furacão Laura, ele é um poderoso furacão, né? Ele está com 240 quilômetros por hora de velocidade de vento, né, e atingiu a Louisiana, né? E está falando que ele também pode chegar ao Texas, ou seja, mais uma complicação, né? Parece que todo dia tem alguma coisa, né, ruim acontecendo no mundo. Vocês não percebem que é assim? Parece que a gente vê muito mais má notícia do que boa notícia, não? Eu gostaria de todas as manhãs aqui compartilhar boas notícias com vocês. Eu compartilho conhecimento, porque eu vejo que conhecimento é uma boa notícia, né? E eu acho muito importante a gente entender essa questão do conhecimento, porque o conhecimento ele te dá a possibilidade de agir de maneira diferente. O conhecimento ele te dá a possibilidade de fazer melhores escolhas, e isso é muito importante para nós. Quem tem conhecimento tem poder. Quem tem conhecimento tem poder. E aqui no Today eu tenho certeza que você tem adquirido muito conhecimento, porque o nosso propósito é fornecer justamente essa ferramenta, que eu considero a mais importante de todas, né? Para um processo de tomada de decisões, para um processo de escolhas. Nós precisamos saber por qual caminho devemos andar. Isso é muito importante. Sabe, uma vez eu estava fazendo uma palestra e eu comentei a seguinte questão, né? Imagine, eu estou aqui em Brasília e eu vou tomar como exemplo aqui Brasília, tá? Imagina que eu esteja em Brasília e eu queira ir para São Paulo, né? Eu queira ir para São Paulo. São Paulo eu vou ter que descer o mapa, né? Saindo de Brasília. Estou na região, né, centro-oeste aqui e eu vou ter que descer o mapa. Eu vou ter que ir para a região sudeste, ou seja, em direção ao sul. Mas se eu, por exemplo, tomo, né, a direção do norte, ou seja, se eu pego aqui para ir para Fortaleza, que tem na rodovia aqui saindo de Brasília que vai para Fortaleza, eu vou chegar em São Paulo? Talvez sim.
mas eu vou ter que dar a volta no globo inteiro até chegar em São Paulo. Então veja, quando a gente pensa em mudança, a primeira coisa que nós precisamos entender é qual a direção que eu devo andar. O propósito do Today, né, é nós conseguirmos fazer esse ajuste de rotas. Você percebe que nós conversamos com a Janice ontem e nós justamente tentamos fazer esse ajuste de rotas. Já havia conversado com a Janice em uma oportunidade, né, e ela pediu para conversar novamente. Eu falei, então ficou alguma coisa para trás ainda que a gente não orientou. E aí tivemos a oportunidade ontem de conversar um pouco sobre dieta crua, né? Dieta crua. E foi bem interessante. Por quê? A Janice precisa passar por um processo de detoxificação para tentar desinflamar o organismo dela o máximo que ela puder, porque ela tem uma doença autoimune. Então ontem conversamos um pouco sobre a dieta crua. O que nós buscamos fazer? Esse ajuste de rotas, mostrando para ela, Janice, essa é a direção, né? Andai por ela, né? Ande nessa direção que você vai ter resultado. Então esse é o nosso propósito com o Today. É sempre te oferecer conhecimento, ferramentas, para que você tome a melhor decisão fazendo esse ajuste de rotas. E depois que nós fazemos o ajuste de rotas, isso é muito importante. Por quê? Porque aí não importa a velocidade que você ande. O importante é não parar de andar, porque mais cedo ou mais tarde você vai alcançar os seus objetivos, porque você ajustou a rota. Esse é o primeiro aspecto. Eu gosto muito de um livro, e esse livro ele fala sobre gestão de tempo, mas além de falar sobre gestão de tempo, ele tem um conceito que é muito interessante, né? Esse livro é esse aqui, ó, é o do Stephen Covey. Eu acho muito interessante. Quem gosta de fazer leituras, eu vou sugerir, né, esse livro aqui, ó. Mas eu acho muito interessante quando ele diz aqui, ó, primeiro, o mais importante. Eu recebi a recomendação da leitura desse livro aqui pela Fabiana Bertotti, né, uma amiga. Foi ela quem fez a indicação para fazer a leitura desse livro. Vou colocar de novo aqui, você faz um print aí da tela se você quiser, né, fazer a leitura desse livro. Vai lá. Já fez o print? Espero que sim. Então, assim, ó, primeiro, o mais importante. Nesse livro tem um conceito que eu achei muito interessante. Eu já falava a respeito dessa questão do ajuste de rotas, né, de nós estarmos na direção certa e continuarmos sempre caminhando, porque mudança de estilo de vida é como andar de bicicleta. Se a gente parar de pedalar, a gente cai, né? Então a gente precisa estar sempre pedalando. E a velocidade com que eu pedalo vai dentro das minhas possibilidades, dentro do meu ritmo, mas o importante é não parar de pedalar. Mas eu tenho que pedalar na direção certa, né? Imagina, se eu estou me distanciando do meu objetivo, isso é péssimo. Então eu preciso pedalar, sempre, não posso parar. A velocidade vai dentro do meu ritmo, dentro das minhas possibilidades, mas eu tenho que ter feito o ajuste de rotas. E aí nesse livro fala algo que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Ele diz que nós temos que considerar primeiro aquilo que é o mais importante, para que isso não se torne urgente. E aí tem muita gente que tem vivido naquilo que nós chamamos de síndrome da urgência. Síndrome da urgência é quando nós deixamos aquilo que era importante, não fizemos, se tornar urgente. Então, isso é algo muito relevante para o nosso dia a dia e quando pensamos em mudança de estilo de vida. Então, todos os conhecimentos que eu tenho passado aqui para vocês, né, eles são importantes, acredite, eles são importantes. E por serem importantes, eles precisam ser feitos. Afinal de contas, não adianta nada nós trazermos aqui um monte de conhecimento, né, contarmos histórias, né, quando as pessoas compartilham suas histórias, né, darmos orientações, se nós não aplicarmos, se nós não compreendermos que isso realmente é importante e fizermos a aplicação disso na nossa vida, nós estamos perdendo tempo, né? Estamos adquirindo conhecimento que vai gerar responsabilidade, mas não vamos ter os devidos resultados que queremos, né? Então, tudo que nós estamos compartilhando aqui pode ser uma bênção na sua vida, mas não. A escolha é de quem? É de cada um de nós, em aplicarmos ou não aquilo que estamos aprendendo. Bom, já fiz aqui a minha introdução de hoje, né?
Hoje eu não quis falar sobre corona, só quis destacar a questão ali do furacão, só para lembrar que a gente tem tido, né, muitas más notícias todos os dias, mas o conhecimento é a melhor notícia que você pode ter. É adquirir conhecimento em todas as áreas, em todas as áreas. Aqui nós estamos adquirindo conhecimento na área física, mas você deve adquirir conhecimento na área de gestão do tempo. Você deve adquirir conhecimento na área de gestão financeira. Você deve adquirir conhecimento na área de relacionamentos. Você deve adquirir conhecimento na área espiritual. Por exemplo, minhas filhas, elas já estão, né, com 8 anos e a Manuela vai fazer 12 agora nesse próximo mês. Mas eu achei um livro, fui ao shopping outro dia para que minha esposa pudesse comprar um celular e eu vi esse livro e ele estava, né, na promoção, porque tem que pensar na gestão financeira também, não vou ficar, né, comprando um material simplesmente por comprar. Né? E eu achei esse livro e ele estava numa promoção espetacular. E eu achei muito interessante o conteúdo, e é da minha relevância para a área de trabalho. Não? E aí fiz a aquisição então de mais um livro. Um livro, né, que foi feito pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, o Albert Einstein. São 4 autores, né, 4 coordenadores disso daqui, e fala sobre a saúde de nossos filhos. E eu achei muito legal. Mais conhecimento. Quanto mais conhecimento tiver, mais beneficiado você vai ter. Ou seja, vai estar, né, sendo. E eu adquiri esse livro aqui. Olha só que legal. Ó. A Saúde dos Nossos Filhos. É a 3ª edição. Né? Ó. Bastante conteúdo aqui, né? E eu dei uma folhada já no livro, já li alguns conceitos aqui e achei muito interessante. Ou seja, adquira conhecimento. Todos os dias, separe um tempo para você adquirir conhecimento nas mais variadas áreas, porque isso vai ser importante para você. Eu não leio só sobre saúde, eu leio sobre outras coisas também. Né? Leio sobre gestão de tempo, porque eu vejo como isso uma prioridade dentro da metodologia que eu trabalho. Eu leio sobre finanças, ali atrás, se você for observar, tem livros de finanças ali atrás. Né? Eu leio também sobre a parte de carros, que eu gosto, que é uma coisa que me gera um prazer. Eu leio sobre esporte. Então, leia bastante, adquira conhecimento. Aqui nós estamos transmitindo conhecimento, mas separe um tempo para você investir nisso, porque isso é importante. Conhecimento te dá liberdade para fazer as melhores escolhas. Bom, deixa eu conversar com uma pessoa aqui. Eu já vi que a Sabrina, bem cedinho, já pediu aqui para conversar conosco. Então, Sabrina Souza, 88, se prepara. Estou chamando você. Vamos ver se vai dar certo. Vamos conseguir. E não deu. Vamos ver quem mais. Então, quem quer participar, avisa aí, avisa aí. Pois é, Emília, agosto já está acabando. Já vem setembro, outubro, novembro, dezembro. Já estamos partindo aí para os 4 últimos meses do ano. Bom, vamos lá, pessoal. Escreve aí quem quer participar e eu vou chamar alguém. Deixa eu ver. Tenta de novo. Vamos tentar de novo. Ixi, tentei de novo, mas não deu de novo. Wellington Barbosa, então. Vamos ver se conseguimos falar com você, Wellington. Tentando falar com Wellington. Vamos ver. Aguardando. Aguardando. A Rita disse que tem aprendido muito comigo e pede para que Deus me abençoe. E eu peço a mesma coisa para vocês, para que Deus também abençoe vocês. Né? Legal, Simone. Hoje está assistindo o Today com o esposo, bacana. Estamos aqui aguardando ainda ver se vai dar certo o Wellington. A tecnologia é assim mesmo, pessoal. É ao vivo, não tem jeito, acontece intempéries. Pior para mim é quando não consigo salvar o Today.
já aconteceu acho que 2 vezes de terminar e não consegui salvar. Ah lá, não conseguimos falar com o Wellington. Poxa, que pena. Tentamos e não deu. Já tentamos 2 pessoas hoje, hein? Vamos ver aqui, ó. A Gilca também pede. Depois vamos descobrir o nome dela. Vamos ver se dá certo, Gil. Vamos tentar falar contigo. Vamos ver. Gilca agora. NVT. Vamos ver se dá certo. Estou vendo o tempo. Está avançando. E até agora não consegui falar com ninguém. Conectando, vai dar certo. Opa! Que Ô, beleza! beleza! Chegou meu dia. Chegou Hoje e você foi meu viu que dia. tentei Primeiro 2 pessoas antes ainda e a dia. tecnologia não ajudou nenhuma das 2 pessoas, mas ajudou você. Muito bom, Como o dia delas vai chegar. vai, com certeza. Como é que é o seu nome? Meu nome é Gilca. É a Estou na Gilca, Gilca Gil mesmo? com K. Que legal. Eu vi Gilca ali, eu falei, agora já não sei se é nome ou se é, né, um apelido, mas é nome então. Nome de mineiro. Legal. É nome de mineiro? Eu falo que é nome de pais criativos. É isso aí. Tem uns pais que são muito criativos para nome. Que bom. Então você é de Minas, Gilca? Eu nasci em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, quase Bahia. Escapei um pedacinho de ser baiana, que também seria uma honra. Pois é, eu digo que ser brasileiro é uma honra, né? Pois é, O Brasil é um país ótimo, mal administrado por anos já, né? infelizmente. Mas é um Mas país ainda dá certo. fantástico. A gente tem que confiar sempre, né? A gente é brasileiro, não desiste nunca, então a gente sempre vai É acreditar que vai dar verdade, certo, né? é Mas o nosso país, né, é um país que tem as suas dificuldades, obviamente, de você administrar, porque tem muitos problemas com relação à desigualdade social, né? Infelizmente, nós tivemos um nível de colonização bem diferente em determinadas regiões, né? Por exemplo, quando a gente pega de Minas para baixo, a gente pode dizer, tivemos um tipo de colonização. E de Minas para cima, tivemos um outro tipo de colonização. Né? A divisão lá das capitanias, né, dos portos, onde foi dividido o Brasil em várias regiões, muitas delas só foram ocupadas com a finalidade de não deixar que os estrangeiros tomassem conta do país. Né? Os portugueses queriam tomar conta de tudo. E aí, nesse caso, algumas regiões só foram exploradas e não, né, colonizadas. E isso é muito triste, né? Infelizmente, a gente percebe como que o Norte e o Nordeste, né, ficou para trás na questão do desenvolvimento por causa da maneira como foi feita a colonização. Né? O povo é eu já acho que fantástico. para mim já erraram quando não deixaram os holandeses, né? Pois é, na Paraíba, né, Teria sido bem melhor. tinha muito holandês, né? Então, assim, eu vejo que o Norte e o Nordeste foi prejudicado, né, com relação a esse aspecto da colonização. Foram estados muito explorados e pouco colonizados, né? Mas aí eu digo que Deus compensou o Norte e o Nordeste com o povo, né? Porque é um povo fantástico, maravilhoso e é o lugar onde a gente mais ganha abraço e beijo É quando a gente verdade. vai. Agora, na época do corona, não, né? Porque na época do corona agora a gente ganha cotovelo, mas Cotovelado. assim, é um povo fantástico, né? Minha esposa, ela é maranhense, é nordestina, né? Oh, E eu beleza. gosto muito do Por isso Nordeste. que sabe cozinhar. A gente vai juntando aqui na experiência do Sul com a do Nordeste e vai criando aqui o Gastronomia Vital. Mas Tá vamos lá, certo. Gil, em que eu posso te ajudar hoje? Olha, doutor, eu até os 40 anos fui uma pessoa que não sabia o que era dor, nem doença, nem nada. Eu fui uma pessoa de vida muito sacrificada, muito trabalho, muita luta, muito difícil em todos os aspectos, mas eu não sabia o que era nada, nem dor de cabeça, nada. Também compensação, depois disso começou, né? Então, hoje, resumindo, hoje eu tenho hipotiroidismo, artrose, aquelas coisinhas nas mãos que os dedos vão entortando, que eu não sei se é artrose ou artrite, não sei o que é isso. Uhum.
Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas os meus dedos são muito doloridos e tortos, né? Tenho peso, né? Porque eu tenho uma fome incontrolável, porque além de tudo ainda moro sozinha, sou viúva desde 30 e poucos anos. Então eu tenho Nossa. uma coisa por comida e fui filha de mineiro que também gosta de fazer comida boa, né? Mas aí no caso você gosta muito de comer, mas não come pelo jeito, né? Porque olhando para você, eu não vejo você obesa. Você está acima do peso? Estou com 82 quilos. Eita, você engana bem, hein? Engano bem. Quanto Sabe você por tem que de que eu altura? engano bem? Porque a minha gordura é da cintura para baixo. Hum. Tenho pernas muito grossas, muito quadril, culotes enormes. Infelizmente, sou desproporcional. Então tem que começar a malhar para deixar proporcional. Pois é. Tem que abrir as academias. Acho que agora vai abrir ou já está abrindo. Sua Tem que altura abrir. qual que é? 1,58 m. É a altura da minha esposa. Opa! Ela Aliás, sua engana bem, esposa viu? é Porque quando a gente linda, vai. viu? Deixa eu dar esse elogio. Eu acho ela linda. Então, ela tem 1,58, mas ela engana bem, porque quando ela vai fazer ela vai fazer o Gastronomia Vital lá comigo, ela bota uma plataforma assim desse tamanho. Ela, Bota ela, o sapato adventista. Eu falo sapato adventista, um salto enorme. ela que não acorde e ouça isso agora, que eu contei o segredo. Que atrás da ilha ninguém vê, né? Olha Mas lá. eu tenho 1,89 e ela tem 1,58, né? Então ela disse assim, se eu tivesse dois, não daria porque ficaria muito desproporcional, né? Mas assim, nesse Escapou com jeito, jeito. ainda tá bom, né? Ela fala que eu tenho 1,90 porque eu nunca ando descalço, então sempre tô calçado, então 1,90, né? Mas é assim mesmo. Aí ela tenta Um compensar lá, casal ela bota um bonito. saltão. Beleza. Então, tem mais alguma coisa além de hipotireoidismo, artrose, aparentemente uma artrite também e obesidade ou não? Compulsão alimentar, né? Compulsão. Muito forte. E digo, doutora, a minha compulsão, ela é uma coisa assim, eu confesso aqui, mesmo em criança, adolescência, nunca usei drogas. Uhum. Mas eu, pelo que a gente ouve, pelo que a gente lê, eu me vejo uma viciada, como igualzinho um drogado. Por quê? Eu fui criada da seguinte maneira. Vou anotar isso, hein? Eu fui criada da seguinte maneira, com amor, porque minha mãe me amava muito, eu só tive mãe, meu pai, a gente ficou sem com 3, eu tinha 3 meses, Nossa. então, 3 meses de idade. Não é que morreu, não, foi pobreza, minha mãe veio de Pau de Arara para o Paraná, a terra onde você mora, né? E Agora para moro em poder Brasília, sobreviver à mas terra fome, à onde eu miséria, nasci, né? é, é onde É um, nasceu. um estado Aí viemos, fantástico. Que região do Paraná? Peraí que agora me gerou curiosidade olha, aqui. Peraí, não vai acontecer um negócio desse não de travar, né? Não. Brinca com coisa séria, não. Tá tão excelente a nossa conversa. Como é que vai me travar desse jeito? A Fátima, ela também. Gilca, volta aí, pelo amor de Deus. Preciso falar com você. Tava tão boa a nossa conversa, não tava, pessoal? Mas ela vai voltar, ela vai voltar. Ela vai voltar. Já estou até observando aqui. Mas sabe que a Gilca falou uma frase que eu digo assim que é uma frase muito ruim da gente ouvir, que é essa questão, né, de come como um drogado, compulsiva, uma pessoa que está escrava do alimento. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu ouvi uma vez, né? Estou esperando a Gilca voltar aqui. Eu ouvi uma vez uma paciente, né, me dizer no consultório algo que foi muito ruim, né? Quando ela me disse, quando eu perguntei qual era a relação dela com a comida, que ela era escrava do alimento. Nossa, isso é muito forte. Isso assim é assustador, isso chega a arrepiar a gente, né? Chega a arrepiar. E é terrível, terrível. E realmente, o alimento vicia. O alimento, o alimento vicia tanto, pessoal, que é assustador, né? Como que as pessoas se tornam escravas.
num experimento que foi realizado, né, com animais, né, nós temos mais de um, e eu vou citar pelo menos dois aqui, experimentos, né, que está correlacionado a essa questão do vício. O primeiro deles foi um experimento que foi realizado com macacos, né? Eles pegaram os macacos, colocaram os macacos diante de uma tela, e nessa tela aparecia figuras geométricas, né? Aparecia um círculo, aparecia um triângulo e aparecia um quadrado, né? E o círculo com uma imagem amarela, o triângulo com uma imagem azul e o quadrado com a imagem vermelha, né? Quadrado com a imagem vermelha, isso mesmo. E quando o macaco, por exemplo, via a imagem e tinha as teclas correspondentes aqui num teclado, né, com essas três figuras geométricas, o círculo, o triângulo e o quadrado, quando ele via e apertava a tecla correspondente, tinha uma mangueirinha. Tinha uma mangueirinha. E essa mangueirinha, então, ela era acionada quando ele acertava a figura geométrica e soltava um suco. Soltava um suco bem doce. Um suco bem doce, né? E o macaco bebia aquele suco, né? Bebia aquele suco. E foi interessante que eles foram percebendo que quanto mais vezes era reproduzido o experimento, mais rápido o macaco então conseguia fazer essa sequência. Aparecia na tela a imagem, acertava o teclado e bebia o suco. Aparecia a imagem, acertava o teclado e bebia o suco. E eles foram fazendo esse experimento por um determinado tempo. Até que eles perceberam que o macaco já estava viciado naquele suco, né? Porque tinha açúcar. E açúcar estimula o nosso cérebro a gerar muita produção de dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. É o hormônio do prazer. E então eles partiram para a segunda fase do projeto, aonde eles começaram a colocar, né, uma quantidade menor de açúcar no suco daqueles macacos. Então eles acertavam o teclado, saía o suco, mas não saía o suco que eles estavam esperando. O gosto era diferente. Os macacos ficavam possessos. Os macacos ficavam possessos. Deixa eu ver, a Gico parece que voltou, hein? Deixa eu ver aqui. Os macacos ficavam possessos. Ou seja, estava demonstrando que realmente eles já estavam viciados, né? Tá voltando, hein, Gilco? Opa, beleza. Só Não tem tem que... problema a imagem, não. A gente falando, tá tudo bem. eu acho que a imagem sua está virada só ao contrário. Veja aí, se você clicar na tela, lá no cantinho esquerdo, na parte superior, dá para você virar a câmera para você. Canto esquerdo. Superior, tem Olha, uma flechinha de ida e volta, assim. não, o meu não tem, não. Ah, tem. Só que para mim é direito. Aí, direito? Então É, tá do bom. meu lado aqui é Legal. direito. Que bom. Mas você estava me Não tem ouvindo, problema, Gilca? não. Bati, mas não deu certo. Tem problema, não. Mas agora tá certinho, agora estou vendo você. Ah, É, tá me vendo? Tá. sim. E você estava me ouvindo antes? Não, porque eu fiquei mexendo, eu não entendo muito de internet, fiquei mexendo no celular em tudo até chegar de novo. Voltou. O importante é ter voltado. Eu estava Pois explicando, é, Gilca, que assim, ó, essa frase tua, né, de comer como um drogado, ou de horrível, ser horrível ser viciado, né, isso. ser escravo do alimento, isso é muito ruim. É E aí verdade. estava contando de uma experiência que foi realizada nos Estados Unidos com macacos, aonde esses Ah, já ouvi o macacos, senhor contar. quando eles acertavam, saía o suco. E os macacos ficaram viciados no suco, ficaram Ah, viciados. não, foi E assim. quando vinha uma quantidade menor de açúcar do que eles esperavam naquele suco, eles ficavam possessos. Eles pegavam a mangueira, chacoalhava, brigava, né? O bicho ficava louco, ficava louco. Por quê? Porque o nosso cérebro, Gil, ele pode ser muito estimulado, né, por açúcar, gorduras e estimulantes. E isso gera um grau de dependência. Gera um grau de dependência, ou seja, são alimentos que escravizam. E é horrível a gente pensar nisso, né? Alimentos que escravizam. E existe isso. Então, quando eu ouço você dizer, por exemplo, que come como uma drogada, eu já consigo imaginar algo parecido com isso. Eu Aonde nem de... durmo. Nossa. Eu nem durmo. Às vezes eu digo, não vou comer.
Não é açúcar, não, até que açúcar eu já estou Uhum. praticamente, só como assim no café da manhã. Mas eu falo assim, não, eu não vou comer mais. Eu tenho quantidade também, sabe? Não, aí eu deito, eu viro para um lado, eu oro, eu ouço louvor, eu ouço música clássica, não adianta. Eu tenho que levantar e comer mais, aí sacia meu estômago, aí eu durmo. Faço um E o mingau. que você precisa comer? Olha, eu gosto muito, assim, infelizmente não se acha, aqui no Rio das Ostras não se acha transgênico, sem ser transgênico, né? Porque eu gosto de fubá, mingauzinho de fubá, gosto de mingau de maisena, de aveia, essas coisas assim para de noite. Eu gosto Uhum. muito, gosto de sopa, mas aí sopa tem que ter assim arroz, tem que ter uma sustância, não adianta só o caldo de legumes. Eu vou explicar para o senhor que eu sei a origem disso. Eu fui criada Tá, na roça. você falou Rio das Ostras, é Rio de Janeiro agora, né? Eu moro em Rio das Ostras, mas eu fui criada, como já disse, no interior do Paraná, Ah, né? legal. Então, Então agora você até os mora no Rio. isso, até os 9 anos eu fui criada totalmente solta, porque eu só tinha minha mãe e ela trabalhava o dia inteiro na roça e eu ficava com a criançada. Na roça não se tem aqueles, né? Então, o que que A acontecia? criançada são os seus irmãos, é Meus isso? primos, meus irmãos ficaram com meu pai, que já tinham idade de mão de obra, tinham 7 anos para Uhum. cima, 6 anos para cima, ficaram para trabalhar na roça. A família só se reencontrou depois, muitos anos depois. Então, o que que aconteceu? Eu ficava com a garotada, pescando, brincando, assim, solto, e se matava porco Uhum. quase que toda semana, para não sei o que que vendia, sei lá, eu sei que se matava porco quase toda semana. E se fazia linguiça. Então, eu tenho até vergonha de contar isso, mas Não as tem que tias ter. davam temperos, faziam a carne moída na máquina, passavam na máquina, aquelas coisas. E enfiava as linguiças, e a gente que ficava correndo em volta, e aquele cheiro era delicioso, até hoje me enche a boca d'água. E a gente ficava roubando carne crua, roubando nada, pegando, que ninguém proibia. Carne crua e comendo. Doutor, esses dias a gente não almoçava, não jantava, porque a gente se fartava daquele cheiro delicioso daqueles temperos verdes, pimenta e tudo, mas aquilo era que alimentava a gente. Então, hoje em dia, eu tenho uma carência. Eu já tentei eu tenho 68 anos. Eu já tentei 8 vezes deixar de comer carne, antes de ser adventista, que eu sou adventista há 10 anos. Antes de ser adventista, eu consegui deixar 6 anos e voltei a comer carne, porque é uma coisa assim inexplicável a minha dependência por carne. Parece que carne, para mim, pelo que eu leio por aí, é como se fosse crack, cocaína, sei lá, maconha, qualquer coisa. É uma dependência. E provavelmente seja por causa desse fato que te relacione muito com questões de infância também, né? E a gente sabe que a comida, ela é muito mais do que um alimento que nutre, né? A comida, em alguns casos, a gente pode dizer que ela é como um abraço que aconchega, É né? verdade. Então, isso daí é algo que a gente precisa considerar. A comida, ela é aquele momento onde nós temos lembranças, né, de cenas que não voltam mais. E a gente correlaciona essas cenas com comida, né? Então, é muito forte mesmo o papel da comida no nosso cérebro. E a gente sabe que isso realmente cria um grau de dependência muitas vezes, né? Eu, por exemplo, tenho que me policiar com relação a algumas coisas também, né, que são muito fortes para mim. Por exemplo, a pizza. A pizza para mim foi algo que depois que eu parei de consumir carne, foi aonde eu me afundei. Eu sempre gostei, mas Mas é bom. não havia rodízio na época, né, quando eu parei de comer carne. E aí logo começou rodízios de pizza. E eu falei, meu Deus, que negócio bom. E aí eu comia 22 pedaços. Então eu tenho sempre que estar me policiando, porque eu gosto muito. E aí eu já testamos aqui inúmeras receitas daqueles queijos, né, veganos aí para tentar dar uma mascarada e tal, não sei o quê. Eu não como mais queijo. Mas aquela sensação de tirar aquele pedaço de pizza e ver Ai, é aquele muito queijo bom. com elasticidade E assim, doutor,
Aquilo era um negócio assim Eu espetacular. fico desesperada, que isso é um caso de saúde pública que eu falo, se eu tivesse alguma influência política, eu proibiria. A cada esquina que se anda no centro de qualquer cidade ou num bairro bem populoso, a gente só vê desenho de churrasco e de pizza. Ou É. então daqueles sanduíches, tipo assim, cheio de queijos, de alface, de tudo. Alface é uma folhinha, mas Uhum. coisas que engordam, que fazem mal. É uma Sim, propaganda é nos muros, é nas paredes de restaurante, tudo que é lugar. e o pior é quando a gente anda nas ruas, né, por volta de 10 horas da manhã, 11 horas, que aí vem aquele cheiro de fome. Você conhece o cheiro de fome? Demais, Então, assim, demais. ó, essas coisas, elas são terríveis. E eu não como pizza, mas eu sobreviveria muito bem, né, se tivesse Como? rodízio de pizza vegana hoje, não com queijo, todos os dias, eu viveria com isso, né? Tranquilamente, café da manhã, almoço e janta sem enjoar, né? Com 20 anos, tranquilo, eu sobreviveria com isso. Então, assim, realmente, a gente tem essa questão. Agora, você trouxe uma informação, Gil, que é muito importante os estímulos sensoriais, né? Essa questão, quando a gente fala de compulsão, isso é muito forte. Os estímulos sensoriais. Então, veja, estou na rua e sou bombardeado de informação. Essas informações que chegam através dos nossos cinco sentidos, e esses são os canais de comunicação com o nosso cérebro. Não existe outro. Só existem esses cinco sentidos, né? Através dos cinco sentidos, alguém consegue dominar a nossa mente. Isso é algo muito forte, mas é assim que acontece. E nós somos bombardeados de informação. E essas informações que chegam no nosso cérebro nos conduzem à tomada de decisões, muitas delas que não gostaríamos de tomar, mas que não resistimos. Não resistimos muitas vezes. Então, o que a gente precisa fazer? Tentar evitar essa quantidade de estímulos. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela gosta muito de cozinhar, gosta muito de cozinhar. Só que o que ela cozinhava? Aquilo que ela assistia. Ela gostava muito de programas de culinária, programas de culinária. E obviamente, imagina você tá diante de uma televisão, recebendo vários estímulos sensoriais. O que você vai fazer? Você vai querer cozinhar depois. E os programas não acabavam, digamos assim, bem cedo. Acabavam bem tarde, né? Tarde da noite, horário dela estar dormindo, ela estava fazendo o quê? Assistindo programa de culinária. E depois que terminava? Ela não ia dormir e falar assim, ah, amanhã eu vou fazer tal coisa. De jeito nenhum. Ela terminava e já ia para a cozinha. Ela disse que muitas vezes ela ligava a televisão da cozinha e ia assistindo e cozinhando já. Obviamente comia tarde da noite. E isso daí gerava muitos problemas, né? Muitos problemas. E aí, nesse caso, ganhando peso. Então nós tivemos que tentar mudar o comportamento, tentar diminuir esses estímulos sensoriais, né? Então isso é muito importante, tá? Cuidado, Gil. Você precisa tentar se afastar desses estímulos. Essa daí é tentação. Pode falar. Olha, eu quero fazer essa pergunta que é muito importante. Devido à artrose, eu hoje posso dizer que estou bem, estou fazendo um tratamento assim mais natural, e posso dizer que estou bem, porque inverno eu já fiquei até paralisada na cama por conta de crise de artrose. E aí morar sozinha, problema de família, aí pior ainda. Mas enfim, o que que acontece? Eu passei a tomar um remédio dos envelopinhos que é colágeno, que era muito caro. Aí eu sou aposentada e tal, graças a Deus não me falta nada, mas a vida não é fácil para ninguém. Não. Então eu fui para manipulação. E a manipulação tem uma farmácia ótima aqui em Rio das Ostras, uma farmacêutica excelente, e deu certo, uns envelopinhos. Só que com o passar de uns 6 anos, eu não sei se o organismo acostumou ou se eu estava numa fase emocional muito difícil, eu voltei a ter dores insuportáveis, que meu problema é muito na coluna, no joelho, né? Nos pés, as pernas inchavam assim, de eu ficar o pé e pernas, até hoje ainda é, mas horrível, panturrilha inchadíssima, pés. Então, eu já não estava mais conseguindo dormir de tanta dor. Aí ela botou junto com o colágeno algo que eu não sei o que é, se chama Move. Procurei na internet, não achei, mas enfim,
Isso me tirou da crise de dores e ficou sempre isso. Aí, por causa desse Move, o meu remédio encareceu muito. Já tem uns Uhum. 6 meses que eu não faço, era 380 por aí, muito caro para a minha condição financeira. Aí eu aprendi na internet com uma nutricionista um remédio que deu certo a substituição. Custou uns 15 dias com muita dor, mas depois deu certo e eu estou ótima, não sinto mais dor nenhuma. É aquele tal colágeno feito em casa. Aí eu Uhum. faço uma receita extra forte, tomo 200 ml diariamente, que é com pé de galinha e vai um pouco de pescoço de galinha também. Aí eu pergunto, se colágeno é de base animal, né? Porque diz que é de animal, se eu faço colágeno em casa e tomo esse caldo que eu já estou até enjoada, mas eu tenho que tomar todo dia, se eu quero ser vegetariana, como tirar esse colágeno? Vou ter que voltar para os envelopinhos caríssimos? Como é que é? E se é de colágeno também, como é que fica essa história? O colágeno ele é uma proteína pobre, né? Uma proteína que é formada basicamente por 4 aminoácidos, né? Então você pode mandar manipular os aminoácidos, ao invés de manipular o colágeno Ah, o em senhor si. depois me escreve? Sim, depois eu passo. E o MOVE, ele é um anti-inflamatório, por isso que ele tirou você da crise. Ele inibe uma enzima que é chamada de 5-lipooxigenase. É uma enzima que está envolvida com as respostas inflamatórias do nosso organismo. Então, para quem está em crise de dor, né, principalmente dores correlacionadas à parte de articulação, ele pode ser utilizado como um anti-inflamatório. Então, foi isso que tirou você da dor, entendeu? E por isso encareceu. Mas é para isso que ele serve. Então, assim, ó, o que a gente pode fazer é justamente mandar manipular os aminoácidos, né? Fazer um blend com esses aminoácidos, né, que está presente no colágeno, para tentar evitar o Vai uso, ser mil né, do reais, não, né? colágeno em si. Não é para ser, não. Não é para ser, né? Mas é para ser bem mais barato, né, do que isso. Porque a Tá. gente vai fazer a escolha dos aminoácidos que a gente quer. E a indústria hoje, né, a manipulação, ela tem condições de trabalhar com isso, né? Então é bem interessante. Eu vou montar essa formulação e vou colocar dentro dos grupos isso daí. Você está nos nossos grupos lá de WhatsApp, Gilca? Estou no WhatsApp. Eu fiz aquele Legal. cursinho não, aquele cursaço, né, de alimentação. Ah, o Amei. gastronomia. Gastronomia, só ainda não consegui imprimir, porque não sei imprimir no celular, mas amei. Legal. A gente vai estar lançando logo o 2, viu? Que o pessoal está cobrando. Nossa, você não faz ideia do tanto de mensagem que a gente está Nossa, foi bom recebendo. demais. O Quem povo não querendo saber quando vai faça, ser o próximo, quando vai ser o próximo, e não sei o quê. Vai ser o próximo em outubro, né? Eu estava vendo as datas aqui de outubro, ó. Então já vou avisar aqui, porque o povo já está quase comendo nosso fígado. e as Então vai comidas ser têm em uma aparência outubro. de comida com sustância. Ô, Gilca, é muito bom. É muito bom, né? Eu Ó, o gostei. curso vai ser nas seguintes datas. Outubro, Gastronomia Vital 2.0. Ainda não defini o tema, vou definir o tema. Eu vou dar duas sugestões para os alunos, eles vão escolher. Eu já pensei em vários, mas eu vou dar só duas sugestões. Vão ser as duas sugestões? Ou nós vamos fazer uma continuidade do Gastronomia Vital 1.0, onde vamos trabalhar de novo com de jejum, almoço, jantar, sobremesas e diversos, aonde eles vão escolher. Amei. Ou então, nós vamos fazer um Gastronomia Vital voltado para questões emocionais, né? Onde pessoas que têm ansiedade, estresse, depressão, síndrome do Eu amo. pânico, então eles vão ter essas duas opções e eles vão escolher entre um ou outro. E ou vai ser então Gastronomia Vital 2.0 dando continuidade, ou vai ser o Gastronomia Vital Felicidade no Prato, né? Onde a gente Nossa, vai aprender a usar os alimentos que são fontes de triptofano no de jejum e no jantar, para que a gente monte um cardápio rico tô nesse nesse aí. aminoácido. Então aí vocês que vão escolher, eu vou fazer enquete e vocês vão escolher. Aí, Mas gente, vota certo, hein? Vota na emoção aí, que é a primeira coisa. vai ser em outubro, nos dias 6, 7 de outubro, 11 de outubro, 13 e 14 de outubro.
Então é terça, quarta, domingo, terça, quarta, né? Então vão ser nessas datas aí. Nosso próximo Gastronomia Vital. 6, 7, 11, Não dá 13 e grana, papai 14. do céu. Ó, para quem já é aluno é só R$ 50. Beleza, tô nessa, É. tô dentro. E isso é uma coisa que a gente criou, Gilca, porque assim, a gente sabe que um encontro é pouco, né? Vai ter que ter mais encontros para realmente as pessoas terem condições de assumirem o controle da cozinha, digamos assim, né? Dá uma E sequência. para dar uma sequência, para dar uma continuidade. E aí eu sei que começa a pesar. O primeiro foi vendido no lançamento a 97, depois o preço dele é 147, mas fica em 97 na época do lançamento. É. Mas eu sei que a cada 2 meses, 97 para algumas pessoas pode pesar. Então, o que que eu conversei com a equipe e falei, olha, pessoal, eu quero fidelizar essas pessoas para que elas possam dar continuidade, que seja como se fosse um curso de gastronomia mesmo que elas estão fazendo, aprendendo uma gastronomia saudável. E eu pensei em fazer da seguinte forma, para todo aluno entrou, ele vai ter o próximo curso no valor de R$ 50 só. Aí ele falou, nossa, mas R$ 50 está de graça. Eu falei, é isso que eu quero. Eu Muito quero realmente que seja um valor acessível. Porque a pessoa vai ter 1, 2 meses para se programar para R$ 50 só, né? E isso daí eu acho que é uma forma que a gente vai Deus fazer abençoe. muito com a finalidade de ajudar realmente as pessoas a darem continuidade. Porque eu não posso só começar e depois deixar vocês, né, a ver navios. Não, de maneira nenhuma, né? Eu tenho que dar continuidade. Então esse é o propósito. E, por exemplo, assim, ó, é uma coisa que eu estava falando com eles também. Nós temos que trazer novos alunos, mas sempre para o 1. A pessoa tem que vir para o 1. Por quê? No 1 eu ensinei a montar cardápio. Eu ensinei o que era carboidrato, proteína, gordura. No 2 eu não vou ensinar isso. No 2 eu vou já Sequência, né? ensinar coisas novas. Então, quem vier, por exemplo, para o 2 e ainda não tem o 1, por R$ 50 também vai ter o 1. Porque eu quero justamente que as pessoas tenham esse conhecimento para dar continuidade a esse assunto. Isso é muito importante. Então vamos voltar para os seus problemas aqui, Gil. Ó, essa parte do colágeno a gente pode sim mandar manipular, tá? Dá Ai, para que fazer bom, que diferente bom. e Já não tentar manipular aguento mais só esse os caos. aminoácidos. É, eu acredito, eu nem E tomaria. olha que eu gosto de galinha, viu? Mas não aguento mais. Não, eu não gosto muito nem de galinha viva, quanto mais morta. Eu, quando Já vou comia chegar lá. carne, a carne que eu menos gostava era de frango, né? É? Eu nunca gostei de carne de frango. Nossa, eu gostava, era de carne bovina e eu gostava muito de peixe. Essas eram as duas carnes. E eu comi muita carne crua, né? Diga-se de Aí passagem vem também. a história da vivência, né, que o senhor falou no início, porque quando eu ficava doente, era o único momento, quando eu ficava muito grave, era o único momento que eu tinha minha mãe por perto. E eu era alimentada a caldinho de galinha nova, aquelas Aquele, franguinhas, era feito aquele só abraço para mim, gostoso, né? É, pois é. carinhosamente. Então eu amo frango, mas eu vou É. deixar de gostar. Mas você vê, Gilga, questões emocionais. Não tem como. Sabe uma coisa que eu digo assim? Olha como que a gente age errado. Mas assim, errado e errado, né? Feio, né? Erramos e erramos feio nesse aspecto. O filho fica doente. O filho fica doente. Aí a gente vai e dá todas as porcarias que existem no supermercado que ele quer. Porque a gente pensa assim, ai, ele está doente, ele precisa comer. É, mas ele precisa comer, mas comer coisa boa, não é comer porcaria, não é qualquer coisa. E aí então a gente vai e premia, né, o filho doente com porcaria, né? Escolhe Eu o que você comprava para os quiser. meus filhos no mercado tudo que eles gostavam e eu não podia comprar. Aí eu fazia sacrifício para comprar porque eles gostavam quando estavam doentes. Tava Quer dizer, era matando. compensação. É, pois é, isso é terrível, a gente mais prejudica do que ajuda. Então, assim, ó, nesses aspectos, né, a gente acaba percebendo que a gente dá uma ênfase, digamos assim, na comida como sendo uma forma de compensar a criança no período que ela está doente. Isso é terrível, né? Então, olha só, horroroso, né? A B. Helena disse assim, quem ama não mata, mas através do que serve na mesa pode matar, Helena. Olha, Mesmo doutor que a Ricardo, gente meu goste. filho sofria de crises terríveis de bronquite asmática. Sabe o que eu comprava para compensar que ele amava?
iogurte, aqueles Nossa! queijinhos pequenininhos. Eu compensava, não sabia que fazia mal para bronquite. Justo as coisas que mais prejudicam, que é o iogurte é Tudo lácteo e errado. ainda tem o corante, carmim de cochonilha, que Pois, piora os tudo processos errado. alérgicos, né? Ó, gravem essa frase aqui, pessoal. Gravem essa frase. Servir à mesa é um ato de amor, Essa eu mas o conheço. contrário também é verdadeiro. Essa parte não. Ixi, então, O olha o contrário eu não problema. sabia. Porque tudo vai depender do que eu sirvo. Tudo vai depender do que eu sirvo. Se eu estou servindo coisa boa, é um ato de amor. Se eu coloco alimentos ruins na minha mesa, eu não posso dizer que servir à mesa é um ato de amor. Não posso dizer. Porque eu estou levando, infelizmente, um caminho de dor, sofrimento e morte para as pessoas que eu amo. Aí tem gente que escreveu, essa doeu. Mas assim, eu falo que eu sou bom em ser ruim, Gilca. Quando é para ser Puxa, ruim, verdade, porque essa prepare-se primeira que parte da frase eu já conhecia, mas a segunda não. a segunda é de minha autoria. A segunda é minha. Então, assim, a frase é minha, né? Porque eu que montei a frase aí em cima, porque é uma Olha, verdade. É uma eu conheci verdade. o senhor pela primeira vez no programa da Darleide, quando o senhor ainda tinha assim, ainda tinha cabelo, né, senhor? Ó, Foi a eu primeira tô, vez que o senhor apareceu no nosso eu tô tour. programando para Aí eu já outubro foi ir assim para uma Turquia empatia, plantar cabelo, hein? Eu vou ter cabelo de novo. foi uma empatia à primeira vista. E eu sempre acompanho, assim, naquilo que eu consigo, mais no Novo Tempo, porque eu não sei muito mexer no celular e tal. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não sabia que o senhor era tão ruinzinho, hein? Você sabe que uma pessoa chegou para mim uma vez, Gilca, num congresso de mulheres, né, que estava tendo em Minas, né, foi no Hotel Tauá, né, lá próximo de Belo Horizonte. E eram 500 mulheres. Eu estava fazendo palestra lá, a Darleide também estava fazendo palestra lá, e eram as mulheres que vieram do Rio de Janeiro para Minas para esse congresso, né? Até tivemos uma cena bem chata lá nesse congresso, uma senhorinha bem idosa, né? Ela adventista, filha não, né? Que foi para o congresso e a senhora passou mal, ficou internada lá em Minas e acabou falecendo, né? Nem voltou para o Rio. Então foi muito ruim. Mas nesse congresso, uma mulher chegou para mim, depois de uma palestra, e me disse assim: eu odiava você. Eu falei, mas eu nem te conheço, como é que você me odiava, né? Eu falei, mas eu nem te conheço. Ela falou, te odiava pela sua postura. Eu falei, pela minha postura? O que que tem minha postura? É uma postura muito arrogante e tal, não sei o quê. E ela falou, mas conhecendo você presencialmente, eu vi que você é muito diferente. E isso me fez refletir muito, Chico, porque assim, eu poderia ficar com raiva dela, né? Tinha todos os motivos. A mulher chega me dizendo que me odeia, eu nem conheço ela, né? Eu tinha todos os Bom, motivos para ela poder disse, né? odiá-la. Pior são os que não dizem. Pois é. Mas aí eu fui refletir. Eu fui refletir, porque assim, eu sou uma pessoa, Juca, que eu não vou desprezar nada que você me diz, né? Você pode me dizer a maior besteira do mundo na visão das outras pessoas, mas eu vou Pô, legal. analisar. Eu vou analisar aquilo que você disse. E quando eu fui analisar, eu vi que ela tinha motivos. Ela tinha motivos. Porque assim, eu imaginava que quando eu estava num programa de televisão, seja da Darleide ou qualquer outro que eu já tenha participado, eu achava que eu tinha que ter uma postura muito firme, uma postura muito rígida, digamos assim. Artificial. Não era artificial, mas uma postura muito que eu imaginava ser uma postura muito profissional. Uma postura muito profissional, para tentar transmitir credibilidade, para que as pessoas entendessem que aquilo que eu estava dizendo era verdade. Depois daquilo, eu percebi que eu não precisava ser tão rígido, tão, né, sisudo, né, diante de uma câmera, que eu poderia ser, né, mais eu e menos profissional, né? E mesmo assim eu teria, né, condições de transmitir o conhecimento, mas de uma forma mais leve. E eu preferi escolher isso. E foi aquela mulher, né, que disse que me odiava, que me levou a essa reflexão, né, e a possibilidade dessa mudança.
Então, assim, nossos papos hoje são agradáveis, mas na hora que eu tiver que ser ruim, eu vou ser ruim. É, tá certo. E é tão É, bom a gente poder ser aquilo que a gente é, né? Porque sendo aquilo que a gente que é, é Deus em nós, né? Se manifestando. É Jesus, nós que somos cristãos, né? É com Jesus em certeza. nós se manifestando. Isso que o senhor falou me emocionou, porque eu gosto muito de pessoas que me permitem ser como eu sou. Simples como eu sou, às vezes grosseira como eu sou, às vezes estúpida, às vezes pegajosa, apaixonada. E isso me emocionou, viu, agora? E você sabe que nas relações sociais, Gilca, eu preciso deixar a outra pessoa à vontade, para ela ser quem realmente ela é, mas preciso entender também que mesmo ela sendo quem ela é e gerando alguns desconfortos para mim, eu não devo bater de frente, mas tentar entender os motivos que levam ela a ser como ela é. Então você disse que em Tudo tem um determinados motivo. momentos, né, pode ser grossa, pode ser isso, aquilo. Então eu É. preciso tentar entender os motivos. Isso é muito O senhor é importante para sábio, nós. É. o senhor é sábio. Não, é Deus que é e vai dando para gente. É verdade, é verdade. Olha, Mas eu aí, estou Gilca, assim tem muito, um muito aspecto grata, muito que grata. bom. Eu preciso dizer isso. Estou muito grata de ter tido essa oportunidade. E está acabando mesmo, o tempo já está quase acabando. Mas aí eu queria deixar algumas recomendações para você, Gilca. Vamos ver. Obrigada. Ó, rapidinho aqui, ó. Agora vai ser dica direta e reta. Então Vamos vamos lá. lá, né? Com relação a essa parte da compulsão alimentar, tente evitar os estímulos sensoriais, que já vimos que isso pega pesado para você, mas tente buscar também entender os motivos pelo qual você quer comer determinados alimentos ou quantidades, ok? Agradável. Identificação de gatilhos é importante. Aí o que que a gente precisa fazer, Gil? Se a gente consegue fazer a identificação desses gatilhos, a gente tem a possibilidade de fazer escolhas, né, diferentes que nos tragam aquele mesmo sentimento de emoção, né, de conforto, aquele abraço assim, carinhoso que a gente quer que o alimento traz. Veja, uma amiga, ela disse assim, ó, eu não sou fã de chocolate, mas em determinados momentos eu caio e eu como meio que compulsivo chocolate. E eu quero vencer isso. Eu disse para ela, você tem que identificar quais são os gatilhos, né? O que te leva a querer comer esse chocolate, né? E aí ela descobriu que era a saudade do pai, porque o pai trazia chocolate para casa. E quando ela comia chocolate, na verdade, o que ela queria era a lembrança do pai. E eu falei assim, legal, agora você identificou o gatilho, agora você vai encontrar uma outra coisa que o seu pai também fazia, né, com relação à parte de alimentação, mas tendendo agora para o lado saudável, para que você possa ter essa possibilidade de ganhar esse abraço gostoso, né, quando você come esse alimento, mas sem ser o chocolate. E aí, no caso, Gilca, ela encontrou um doce árabe que o pai dela levava, porque eles são descendentes de árabe. É o Valeu? haleu. O haleu. E aí, nesse caso, ela trocou. Quando ela está com aquela saudade e tal, em vez do chocolate, agora ela come o haleu. Então, isso é uma coisa legal que você pode fazer que vai te ajudar bastante, tá? Com relação ao volume, Gilca, que você disse que às vezes come compulsivamente, grandes volumes, Quantidades. eu sugiro para você fazer o seguinte: antes da sua refeição, essas que você geralmente exagera na quantidade, coloque um pouco de linhaça, né, de molho, num suco de uva, né, num suco de uva, para ficar gostoso, né? E aí deixe ela hidratar um pouco. E ela vai formar um gel. Ela vai soltar uma fibra chamada mucilagem que vai hidratar bastante. E aí beba, né, esse pouquinho aí de suco de uva com umas 2, 3 colheres de linhaça dentro, tá? Isso vai te ajudar a ocupar bastante o teu Que volume, horas que o volume bebe? do seu estômago. Você pode beber por volta de 15 minutos antes da refeição, porque é pouco. É um volume assim, uns 150 ml de suco, com chia. E aí você pode beber 15 minutos antes. Quando você for comer, você vai conseguir se saciar com um volume menor. E comece pelos crus, para colocar mais fibras ainda. E aí você vai conseguir comer um volume menor de calorias, o que vai te favorecer na questão do emagrecimento que você precisa. Outro aspecto importante é, abriu a academia, corre para a academia e vai malhar, né? Principalmente por essa questão dessas gorduras localizadas que você tem, você precisa ganhar músculo e aí você vai começar a mudar, né, o teu corpo. Gilca, nós temos 20 segundos.
Quer deixar uma palavra final para o pessoal? Deus lhe abençoe, continue esse trabalho lindo. O A Senhor é todos luz nós. no nosso caminho, mandada por Amém. Deus. Amém. Deus Bom, abençoe sua família. Gil, que eu agradeço ter conversado com você. Foi um prazer imenso mesmo conversar contigo. Só lembrando que hoje à noite, é quinta-feira, tem Today. Até